9 e 10 diz assim: Ou, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não vai acender uma candeia, varrer a sua casa e procurar diligentemente até encontrá-la? E tendo ela achado, reúne todas as suas amigas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Esse capítulo 15 de Lucas é interessante porque Lucas cita aqui 3 parábolas de Jesus que têm o mesmo significado, têm o mesmo objetivo. O Evangelho de Lucas, antes de nós entrarmos diretamente na palavra, eu quero dizer para você que o Evangelho de Lucas é conhecido no meio dos teólogos como o Evangelho perfeito ou o Evangelho do homem perfeito. Mateus, ele escreve falando sobre um Jesus vindo da linhagem de Davi, ou seja, quando você abre Mateus, começa falando sobre genealogia, ou seja, Mateus aponta Jesus como rei, vindo da linhagem de Davi. Marcos, que foi escrito por João Marcos, mas quem falou o evangelho foi Pedro. O evangelho de Marcos fala a respeito de um homem simples, de alguém que veio para servir e não para ser servido. O evangelho de João fala de uma forma mais profunda acerca de Jesus, porque João fala assim: no princípio ele era o verbo, ou seja, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Então João, ele mostra Jesus como sendo a própria palavra. Só que Lucas, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o único que não foi discípulo de Jesus. Lucas andou com Paulo, Lucas era um médico. Só que Lucas, quando vai visitar Paulo na prisão, Lucas pergunta: Paulo, eu vou fazer o que agora? Você está preso, eu não tenho a capacidade, não tenho a sabedoria que você tem para pregar o evangelho. E Paulo diz: você volta pelo caminho que Jesus fez e conversa com as pessoas e escreva o evangelho acerca daquilo que você ouve, o evangelho imparcial. Lucas escreve com riquezas de detalhes o seu livro, por isso que é conhecido como o evangelho perfeito, porque é o evangelho imparcial que relata acerca de todo o ministério de Jesus. Só que o capítulo 15 é interessante porque Jesus vai contar 3 parábolas aqui que têm o mesmo significado. Primeiro, ele fala da parábola de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. E o que isso me faz? Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E achando-a, põe sobre os ombros, vai para casa e promove uma festa. Aí Jesus vai e conta uma parábola em seguida dizendo assim, que um homem tinha 2 filhos e um dia resolve sair de casa, pede a parte na herança para o seu pai, sai de casa, vai para o mundo buscar talvez coisas que ele tinha curiosidade de saber como era. Só que a Bíblia vai dizer que ele gasta toda a riqueza com coisas que desagradam a Deus, bebidas, tantas coisas que o pai não se agrada. Só que a Bíblia vai dizer que ele se arrepende e volta até o pai e pede perdão. Ou seja, essa parábola aqui reflete exatamente o caráter de Deus como pai. Porque quando nós estamos no mundo, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos longe de Deus e nós pedimos perdão, se arrependemos e voltamos para a casa do Pai, Ele também está disposto a nos perdoar e nos chamar de filho novamente, e nos colocar um anel no dedo, as alparcas nos pés e nos dar uma roupa nova, como aquele pai fez com aquele filho. Porque o amor de Deus não tem como nós compreendermos. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor tudo suporta, o amor tudo espera. É o amor de Deus. Paulo está falando sobre o amor de Deus para conosco. É um amor que nos constrange porque nós não somos merecedores. E a terceira parábola que Jesus vai contar é a parábola dessa mulher que tinha 10 dracmas. Leandro, o que é dracma? Era uma moeda grega de prata que equivalia a um dia de serviço. Então era algo que tinha valor. Era algo que aquela mulher cuidava.
Só que a Bíblia vai dizer que ela perde essa dracma. E aí ela começa a procurar, gastar toda a sua energia para procurar aquela moeda. Acende lá uma lamparina na sua casa, o texto vai falar outro nome. O texto vai falar sobre uma candeia, né? A candeia é típico, né, de uma casa de um único cômodo, que não tinha janelas. Então, geralmente nas casas antigas que tinha apenas um cômodo, não tinha janela, eram usadas as candeias. Essa mulher acende a candeia e começa a procurar na sua casa aquela dracma que era valorosa, que equivalia a um dia de serviço. E a Bíblia vai dizer que quando ela acha, ela convoca todas as suas vizinhas, as suas amigas e promove uma festa. Uma festa. Deus te colocou diante desse vídeo porque tem duas coisas interessantes, ou melhor, muito profundas para Deus tratar o seu coração, e Deus me colocou como instrumento aqui para falar para você. Primeiro, sabe o que essas 3 parábolas iguais, com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo, nos ensina? Primeiro, que você tem um valor muito grande para Deus. A Bíblia diz assim: porque não fostes nem comprado nem por ouro nem por prata, mas sim pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ou seja, a nossa vida tem muito valor para Deus. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Na primeira parábola, aquele homem que encontrou aquela ovelha perdida vai para casa e promove uma festa. Na segunda parábola, quando o filho retorna para a casa do pai, o pai manda o filho mais velho e os seus empregados promover uma festa. E nessa parábola que nós lemos, diz que quando a mulher acha uma dracma, ela chama suas vizinhas, suas amigas e promove uma festa. Jesus está contando isso para demonstrar que nós, seres humanos, somos muito valorosos diante de Deus, a ponto de Deus enviar o seu único filho a esse mundo para morrer em nosso lugar. Então você que está assistindo, por mais que muitas vezes o inimigo tente colocar no teu coração, tente te convencer que você não tem valor, que você não é nada, eu quero te dizer, você tem muito valor para Deus, viu? Você é valoroso, você é valorosa, a ponto de Jesus entregar a vida dele no teu lugar. Segunda coisa que essas parábolas nos ensinam, que a festa no céu, que o Pai se alegra quando um pecador se arrepende. Quando aquilo que estava perdido é achado, aí sim a festa. Quando aquilo que estava perdido é achado, a ovelha que se perdeu, o filho que se perdeu e a dracma que se perdeu. Ei, você que está me assistindo, em nome de Jesus, eu quero te dizer, se hoje você decidir voltar, reconhecer que você é pecador e aceitar Jesus, eu tenho certeza que haverá festa no céu. Porque só há festa. Não há festa quando um paralítico anda, não há festa quando um cego enxerga, não há festa quando um leproso é curado, não há festa quando um surdo passa a ouvir, não. Agora, quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu. E sabe por que Deus te colocou diante desse vídeo? Para te dar a oportunidade de dizer para você que você tem muito valor para Deus. A sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E segundo, Deus se alegre muito quando você se arrepende e pede perdão e volta para Ele. Pense nisso. Você tem valor. E Deus continua procurando pessoas, corações para fazer morada, porque você tem valor e Ele não vai desistir de você. E o seu valor custou tão caro que foi derramado sangue na cruz por você. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, possa estar falando com pessoas. Viu? Não deixe o inimigo te convencer que você não tem valor, que você não tem mais jeito. Deus me colocou aqui para dizer para você que você tem valor, sim, e um valor muito grande para Deus. E Ele continua te amando. E eu queria terminar essa mensagem lendo um dos textos áureos da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Todo mundo conhece esse texto, mas eu quero ler para mim terminar essa palavra,
para deixar esses versículos, essa mensagem ao teu coração, para você nunca se esquecer do valor que você tem para Deus. João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, e o que não crê está julgado, porquanto não creu no único Filho de Deus. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus enviou o Filho ao mundo para nos salvar. O convite está feito, está lançado. Eu quero te dizer que Deus continua procurando aquilo que está perdido. Você que está longe, você que está perdido, Deus continua esperando você tomar uma decisão e dar lugar no teu coração para que Ele faça morada e muda a tua vida. Você tem um valor para Deus, viu? Você é valoroso, nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.